Você já imaginou um aplicativo de delivery tão rápido, mas tão eficiente, que ele acerta o seu pedido antes mesmo de você decidir o que vai comer? Pois é, né? Isso não é ficção científica, é tecnologia chinesa e ela tá batendo na porta do Brasil. Enquanto o iFood reina por aqui com suas milhões de entregas, taxas altas e um serviço que nem sempre agrada, uma gigante do outro lado do mundo se prepara para entrar em cena com força total. E o nome dela? Meituan. Ou como já estão chamando, o pesadelo do iFood. Com 98 milhões de entregas por dia, inteligência artificial de outro nível e um sistema logístico que parece coisa de filme futurista, a Meituan já deixou concorrentes no chinelo e agora ela vem aí, né, com a promessa de dominar o mercado brasileiro. Mas será que ela consegue destronar o iFood? Como funcionam seus algoritmos que prevêem o que você vai pedir? E o mais curioso, como que ela não cobra a taxa de entrega? O que ela ganha com isso então? A gente vai entender, tá? Nesse vídeo, tá? Então se você gosta de tecnologia, tretas corporativas, quer saber o que vem por aí no mundo dos deliveries, fica comigo, porque essa história vai te surpreender, tá? Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Se o nome Meituan ainda não te soa familiar, é bom se preparar, porque pode começar a aparecer nas sacolas de delivery que batem na sua porta antes mesmo do que você imagina. A história começou lá em 2010, quando o Wang Xing fundou o que era, basicamente, um site de cupons. Mas a ideia cresceu, e como cresceu? Em pouco tempo, a Meituan deixou de ser apenas uma startup para se tornar uma das maiores plataformas e serviços do mundo. Tudo girando em torno de 3 pilares: eficiência, inteligência artificial e principalmente velocidade. A empresa começou testando seus serviços em metrópoles como Xangai e Pequim, mas não demorou muito para se espalhar como um rastilho de pólvora, né? Em poucos anos já estava presente em cidades médias e pequenas por toda a China. Em 2015, a Meituan já somava mais de 200 milhões de usuários, né? Um crescimento simplesmente absurdo. O sucesso chamou a atenção e com ele veio uma enxurrada de investimentos de gigantes dos Estados Unidos, que impulsionaram ainda mais a sua expansão. É aquela história de que a China é fechada. Bom, até certo ponto, tá? Porque quando o assunto é dinheiro, inovação e tecnologia, eles abrem as portas com gosto, né? E por isso são uma potência aí econômica tão agressiva. Hoje, a Meituan é o que a gente chama de super app, né? Na China, dá para fazer de tudo por ali: pedir comida, marcar horário no salão, comprar ingresso de cinema, reservar hotel, tudo no mesmo aplicativo. E tem mais, né? Tudo isso que a Meituan oferece é entregue ou confirmado em questão de minutos. É surreal, né? Para você ter uma ideia do tamanho da operação, só em 2024 eles bateram a marca de 98 milhões de entregas por dia. Para comparar, o iFood, que é líder absoluto do Brasil, faz pouco mais de 3 milhões, tá? Parece muito até você colocar os números da Meituan na mesma balança. A diferença é simplesmente absurda. Então você está começando a entender o tamanho, né? E a eficiência dessa empresa que agora talvez nem estivesse passado pelo seu radar. Bom, e agora vem a notícia que pode ser ótima para uns e péssima para outros, né? Principalmente se você for da concorrência. A gigante chinesa do delivery de comida acaba de confirmar que está de olho no mercado brasileiro. A ideia é desembarcar por aqui nos próximos 5 anos e o movimento será feito por meio da Keeta, a marca internacional da Meituan desde 2022, né? Que já está em plena operação em lugares como Hong Kong e Arábia Saudita. Agora chegou a vez do Brasil entrar na rota de expansão. Mas por que o nosso amado Brasil? Simples, o país é hoje o segundo maior mercado de delivery da América Latina. E o iFood, apesar de dominar com folga, enfrenta uma série de críticas, como taxas altíssimas cobradas dos restaurantes, entregadores ganhando pouco e um serviço que vive oscilando de qualidade dependendo da região. Bom, mas segundo alguns especialistas, aí a chegada da Meituan, ou melhor, da Keeta, já deve acontecer nos próximos meses, tá? Então parece que não vai ser tão lá para frente assim, né? Se bem que dentro de 5 anos também não tá tão longe, tá?
para uma empresa desse tamanho chegar e que promete dominar o mercado, né? Não faz tanto tempo assim, mas se chegar nos próximos meses, melhor ainda, né? Bom, os caras têm dinheiro, tecnologia, equipe logística e cerca de 46 bilhões de dólares em faturamento anual. Ou seja, né, eles não estão vindo para brincar. Mas será que eles conseguem mesmo bater de frente com o iFood? Será que o império chinês vai conquistar o brasileiro também? E quais serão as armas dessa gigante para tentar dominar o mercado? O fim do iFood. Fontes de mercado já confirmaram que a Meituan está estudando o comportamento dos consumidores brasileiros, especialmente nas grandes capitais, né, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Os chineses veem a oportunidade do país como perfeita, muito por conta dos buracos deixados pelas concorrentes, né? Eles pretendem chegar com um sistema mais rápido, mais barato e com suporte tecnológico muito mais avançado, né? O objetivo deles não é competir, é dominar completamente o mercado. Eles devem ter pensado, né? Bom, os brasileiros já estão acostumados, né, com a cultura de pedir comida pelo aplicativo ali, né? Então agora é só chegar lá, né, com o nosso serviço que é melhor e acabar com a concorrência. E de fato é isso que vai acontecer, se eles cumprirem mesmo o que estão prometendo, né? Bom, segundo fontes do setor, a empresa pode trazer a sua tecnologia própria de logística, né, com algoritmos preditivos que otimizam rotas em tempo real e estoques estratégicos em bairros de alta demanda. E tudo isso para quê? O seu grande diferencial, né, que é maximizar o tempo das pessoas, né? Então, a Meituan, pelo que dá a entender, ela não vende só comida, tá? Ou os itens lá que ela tem no aplicativo. O que ela vende é a valorização do seu tempo, tá? Quantas vezes você já desistiu de pedir alguma coisa, né? Porque o prazo de entrega era grande para aquele momento que você não queria esperar tanto, né? Sei lá, 45 minutos ou 1 hora para mais, né? Pois é, então eles entenderam que hoje, mais do que nunca, né, rapidez é tudo. E com a Meituan, a promessa é que isso não aconteça mais, tá? Já que o prazo de entrega deles é de 15 minutos em média em centros urbanos. É a tecnologia e logística de guerra que a empresa desenvolveu que faz com que eles consigam algo desse nível mesmo, né? A ideia da empresa não se apoia apenas em entregadores independentes correndo contra o relógio. Ela criou toda uma infraestrutura própria, inteligente e altamente integrada. Bom, a gente vai te contar um pouquinho sobre como que funciona isso aí. Bom, os chineses, eles coletam milhões de dados por segundo. Clima, trânsito, localização dos entregadores, tempo médio de preparo de cada restaurante, histórico do cliente e até padrões de comportamento de consumo. Esses dados são usados por inteligência artificial para prever a demanda de cada região antes mesmo dela acontecer. Resultado, os pedidos são atribuídos aos entregadores certos com antecedência, quase que como uma previsão do futuro. Eles basicamente sabem o que você vai pedir antes mesmo de você pedir. Não é possível isso. Bom, traduzindo é o seguinte, a IA prevê o que você vai querer antes de pedir. Com isso, os entregadores já estão posicionados estrategicamente, esperando, né, os produtos aí, eles são pré-alocados em dark stores, né, a cada 500 metros, e daí começa então, a roda começa a girar e não para mais, né? O valor de mercado da gigante chinesa é hoje aí de 130 bilhões de dólares, mas tem ainda um outro grande diferencial na questão financeira, né? A empresa não cobra taxa de entrega em 60% dos pedidos. E como que elas lucram tanto então? E a resposta é dados, bilhões de dados por segundo. Toda essa tecnologia que acerta o que você vai pedir antes mesmo de abrir o aplicativo é vendida, o que é algo comum hoje em dia, né? Porém, com o nível de precisão deles é muito mais alto, né? Empresas de todos os setores procuram a Meituan então para conseguir dados valiosos sobre possíveis clientes, né? Então assim, você vai falar, mas daí eu não quero, vai pegar meus dados, mas todo aplicativo que você tem já faz isso, cara. Você está no Instagram, você está no Facebook, tá no YouTube, eles já estão sabendo, entendendo o seu comportamento para poder vender seus dados para chegar anúncios para você mais precisos, com o que você quer. Quantas vezes, meu Deus do céu, quantas vezes você já pensou, mano, eu estou pensando em comprar tal coisa. Às vezes você nem falou. Às vezes você nem falou perto do celular, porque o celular escuta, você tá ligado, né? E aí aparece a propaganda pra você. Você entende, não é? Hein? Hein? Eles já fazem isso, tá? Já fazem isso. Antes que você venha falar, não vou porque vai pegar meus dados, tá bom? Já tá por aí, seus dados já estão por aí, tá? Bom, esses dados valem mais do que todas as taxas de entrega do mundo, né? Então você imagina, né? Eles devem vender, aquele cliente ali,
ele tem um comportamento assim, ele faz assim e tal. Então quando você patrocinar algo, ou for vender algo, manda pra ele que ele vai comprar, sabe? Então isso daí é muito valioso hoje em dia, né? Bom, pra vocês saberem aí, né, enquanto o iFood cobra cerca de 5 a 15 reais mais ou menos ali por entrega, a Meituan cobra 0. Né? Não é 0 também, né? Porque como eu falei, estão vendendo os seus dados ali, né, de certa maneira, assim como outros aplicativos, outras empresas já fazem, né? E aí eles têm ali, nada de graça, né? Já dizia um grande sábio, né? Quando o produto é de graça, quer dizer que o produto é você, né? Então, bom, as coisas realmente tendem a ficar complicadas para a atual líder de mercado, né? O iFood, por mais dominante que seja, né, ainda opera com um modelo reativo e centralizado, né, mais focado em volume do que em eficiência cirúrgica. Já a Meituan chega com foco total em experiência, tempo de resposta e domínio logístico. E no mundo do delivery, onde cada minuto conta, isso pode fazer toda a diferença. Além disso, esse modelo atual do iFood, né, cuja receita ainda depende fortemente das taxas cobradas de restaurantes, vai ficar para trás, né? Com a chegada da Rival, já que eles quase nem pegam ali isso dos restaurantes, e daí, você já viu, né? Todos os restaurantes vão migrar, ainda mais se tiver uma adesão grande de usuários, vão migrar para a chinesa, né? E aí pode ser o fim aí do iFood. Só para não deixar passar batido, a Meituan promete chegar com um marketing extremamente agressivo também, tá? Já fazendo parte da sua estratégia. É claro, né? Uma empresa que promete tanto, ela tem que chegar com um marketing muito agressivo mesmo, até ela se consolidar a ponto de você falar, por mais que você vá pedir um aplicativo, vai pedir uma comida em outro aplicativo, você acaba meio que falando, vou pedir um iFood. Virou um sinônimo de pedir alguma coisa, né? Por um delivery. Agora, para ela conseguir substituir isso, eu vou pedir um Meituan. Não, vou pedir um Meituan hoje. Vai dar trabalho, né? Mas vamos ver. Então aí, se prepara para vê-los aí em tudo quanto é canto, né? Quando chegar esse marketing agressivo aí, né? E provavelmente, assim como o iFood, quando ele começou, né? Ter muitos e muitos cupons de desconto. Eu lembro que o iFood, quando começou, cara, às vezes você pegava prato de comida, de marmita em algum restaurante, saía por R$2 por conta dos cupons, R$3. Era um negócio absurdo. Então, assim, eles meio que tinham um prejuízo, obviamente, para poder se enraizar no mercado, né? Bom, e só lembrando aí, né, os chineses aí vendem de tudo lá nesse super aplicativo, né? Claro que o foco principal vai ser comida, ainda mais no início, né? Mas daqui a alguns anos, né, quem sabe aí outros nichos também poderão ser bem explorados por eles. Enfim, só sei que vai ser interessante, né, ver essa disputa aí, e quem também ganha com isso somos nós consumidores. O iFood hoje é uma potência, é claro que não vai se deixar aí ser vencida assim, né, tão facilmente. Então, eu acho que ela vai ter que se adaptar em certos pontos. Agora, se vão conseguir, é outros 500. Dizem que, em média, os concorrentes da Meituan sobrevivem por 18 meses, tá? Olha só, vocês veem como os bichos são bravos, né? Então, assim, né, se eu fosse o iFood ou outras empresas aí, né, já começava a abrir o olho aí, porque a coisa promete ficar feia, né? Mas e você conhecia a Meituan? Você acredita que isso pode acontecer de fato, né? Ela derrubar o iFood? Já pensou? O pesadelo do iFood? Comenta aqui embaixo, né, se você vai fazer o seu pedido aí do seu lanchinho, da sua pizza pela Meituan. Próximo vídeo. Tchau!